minha maior preocupação, quando a neuropediatra dela falou que eu teria que colocá-la numa escola. Minha primeira pergunta: tem que ser uma escola especial? Bom dia, meu nome é Daiane, sou a mãe da Sofia, né? E hoje ela tá com 6 anos. Descobri o autismo, né? Que ela estava dentro do espectro, quando ela tinha 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Foi assim, uma descoberta, uma coisa muito nova para mim, porque eu já tinha 2 filhas e para mim ela era normal, vamos colocar assim, né? Porque ela é normal, ela tem uma cabeça, né? 2 braços, 2 pernas. Mas a gente sabe que tem essa diferença. Então, eu já era mãe de 2 filhas e comecei a perceber algumas mudanças no comportamento dela, quando ela fez 1 ano e 8 meses. Foi uma experiência para mim bem, como é que eu posso dizer, bem... Eu não tenho uma palavra certa, eu sei que foi uma experiência muito boa para mim, porque eu levei ela ao pediatra, né? Ela estava com quase 2 anos e não falava, e o que ela balbuciava, ela parou. Então eu comecei a estranhar isso. De chamá-la, ela não olhar para mim, não me dar atenção, como se ela não estivesse me ouvindo. Então resolvi levá-la ao pediatra, levei, e chegando lá no consultório, ele fez os testes, os exames, tudo direitinho, e virou para mim e falou: mãezinha, a sua filha, eu não vou lhe afirmar porque eu não sou neuropediatra, mas ela tem todos os aspectos de ser autista. Para mim, aquela palavra foi uma palavra assustadora, porque eu nunca tinha ouvido falar em autismo. Nunca. É aquele verdadeiro ditado: você só conhece, só busca aprender quando você está dentro da situação. Então, tipo assim, eu fiquei assustada, nossa, eu fiquei apavorada, achei que era uma coisa, meu Deus, o que eu vou fazer? Não conhecia, saí do consultório arrasada. E quando eu vinha para casa, eu chorava e pedia a Deus para me ajudar a entender o que era o autismo. Eu entrei em desespero sem nem mesmo saber o que era. Então, quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar, marquei uma consulta com a neuropediatra. Então, eu comecei a entender que autismo nada mais é, em termos populares, é uma dificuldade que a criança tem em socializar-se, aprender no momento que é ensinada, ela observa. Não que ela não aprenda, ela observa, ela tem o tempo dela de aprender, o jeito dela de aprender. E aí começou a minha luta. Levei na neuro, a neuro me deu o diagnóstico, coisa que é muito raro de se acontecer. A neuropediatra te dá o diagnóstico no primeiro momento. Ela não dá, é muito difícil. Mas com todas as situações que ela estava vendo ali no consultório dela, ela conversando, me explicando o que era o autismo, que eu fui ficando mais calma, vi que não era um bicho de 7 cabeças. É complicado? É complicado. Só quem vive o autismo sabe que é complicado. Mas o que acontece? Eu vi que não era aquele bicho de 7 cabeças que era o fim do mundo para mim. Não, ali era o começo de um novo mundo, que apesar de ser mãe de 2, tinha uma que para mim era diferente, né? Que eu teria que aprender a lidar com o jeito dela, aprender a escutar sem ela falar,
aprender a observar as ações dela do dia a dia, o que ela quer, o que ela gosta. Então, para mim, foi muito desafiador. Uma palavra, achei a palavra, desafiador. Porque todos os dias você vai aprendendo e reaprendendo, né? Você vai aprendendo o que é o autismo, o que é uma criança com autismo. Você pensa que todas são iguais e não são. Cada autista tem a sua particularidade, né? É bem desafiador, é muito emocionante. É muito emocionante você ter uma criança autista perto de você. É emocionante demais, né? E aí começou a minha luta ali, depois que eu saí do consultório. Eu falei, Deus, agora é comigo. Eu tenho que ter força para ajudar a minha filha a enfrentar o mundo de hoje, a enfrentar as dificuldades que ela vai ter agora quando criança, quando for mais velha, quando estiver, né, na adolescência, na pré-adolescência e na parte adulta. Eu tenho que aprender e ensinar ela como ela vai lidar com isso tudo. E aí eu fui pesquisar, entrei em vários grupos de autismo, eu fui procurar aprender, né, tudo que envolve esse espectro, né, que é uma coisa bem ampla. Então, para mim, aí começou remédios, terapias, que não é fácil a gente lutar para isso, né, para os nossos filhos conseguir ter uma vida melhor. A gente tem que lutar muito. E tudo que envolve terapia, médica, essas coisas, é difícil porque a gente não tem aqui por perto. Então, se falasse, Daiane, só tem lá em São Paulo, então é para São Paulo que eu vou. Daiane, só tem lá na China, então é para a China que eu vou. Eu quis lutar, eu quero lutar para dar o melhor para minha filha. Então, para mim, foi aí que começou a minha luta, né? Então, eu consegui terapias para ela em Niterói. Era muito cansativo, porque eu saía de Manilha, ia para Niterói, demorava às vezes 1 hora, 1h30 para chegar até o local, para ficar meia hora de terapia, só meia hora. Então, o trajeto era mais cansativo do que a própria terapia. Era muito cansativo. E nesse trajeto você tem que começar a entender o que está incomodando a criança. É o barulho do ônibus, pessoas falando, até uma luz que tinha dentro do ônibus incomodava ela. Então entrava a famosa crise, né? A famosa crise do autismo, que muita gente confunde com birra, né? Que é totalmente diferente. A criança não controla, ela não consegue controlar. E pior ainda quando a criança não fala. Você tem que adivinhar o que a sua filha tem. Você tem que tentar olhar para todos os lados e ver o que está incomodando ela ali naquele momento. Então, é difícil. Eu não vou dizer que é um mar de rosas, porque eu estaria mentindo. É difícil. Tem dias que você pensa que não vai dar certo, você pensa que... como é que eu vou dizer? Você não consegue ver a evolução da sua filha, porque tem que ser com calma. Ela não é de hoje para amanhã que ela vai conseguir amarrar um sapato, que ela vai conseguir escovar um dente. Coisas simples que a gente consegue fazer no dia a dia, não é assim. Para ela é totalmente diferente. O que eu faço aprendo em 1 semana, para ela demora meses. Então, tinha dia que eu acordava e pedia a Deus mais força ainda para poder continuar com essa luta, porque é difícil, é muito difícil. E no caminho você pede para achar profissionais que te ajudam, né? E não te critiquem, pessoas que estendam a mão quando você precisa, porque você cansa, você fica cansada, você precisa de ajuda.
Então você pede a Deus para ter essa ajuda na sua caminhada. Então eu pedi a Deus, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, porque sozinha realmente é complicado, né? É muito complicado. Então eu, graças a Deus, eu achei profissionais, tanto de terapeutas, para me ajudar com ela nas terapias, né? E achei minha maior preocupação quando a neuropediatra dela falou que eu teria que colocá-la numa escola. Minha primeira pergunta: tem que ser uma escola especial? E a resposta dela foi assim, curta e grossa. Ela me deu uma resposta com uma pergunta: a sua filha vai conviver só com pessoas especiais? Então eu já fiquei assim, não, minha filha não vai conviver só com pessoas especiais, né? Então eu fui, matriculei ela na escola. Foram anos, né? Ela agora está com 6 anos, ela está matriculada desde os 2, então aí são 4 anos de luta, né? E muitas tive decepções, tive alegrias. E você ouvir de um médico que a sua filha tem uma deficiência, além do autismo, tem uma deficiência intelectual, que ela não vai conseguir aprender coisas simples. E quando você é chamada na escola para receber a notícia que a sua filha está reconhecendo o alfabeto, que a sua filha está escrevendo, que a sua filha já sabe reconhecer as letras do nome dela, sabe? Que você vê que a sua filha é cercada de carinho, de cuidado, atenção. Gente, isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. E você vê que você não está nessa batalha sozinha. Todo mundo, eu já ouvi várias mães dizer que ela luta essa batalha sozinha. Não luta. A gente tem que ter ajuda, a gente precisa de ajuda. A gente primeiramente você tem que pedir força a Deus, porque realmente a carga é praticamente da mãe, né? Mas a luta, ela tem ajuda, ela precisa de ajuda, ela tem apoio. Então isso é muito bom. É muito bom você ver a sua filha evoluir, né? Evoluir, você vê coisas simples, que é tomar um banho sozinha, passar um shampoo, escovar os dentes sozinha, você lembrar daquilo que foi dito lá atrás, que ela nunca conseguiria. Gente, é um prazer muito grande. Quando eu ouvi ela chamar mamãe pela primeira vez, nossa, foi a coisa mais linda do mundo para mim. Aquilo para mim era como se ela tivesse, eu não sei explicar, foi uma emoção tão forte que eu só conseguia chorar. Eu abraçava ela e conseguia chorar, porque você fica esperando isso. Sua filha já com 4, 5 anos, ela nunca tinha chamado mamãe. E do nada, um dia você lavando a louça, ela grita mamãe. Então é muito bom, é muito prazeroso você ver isso, você ouvir isso. E dizer que é fácil, não é fácil não. É complicado demais, é difícil, né? E você ter ajuda é muito bom, muito satisfatório. É muito satisfatório mesmo. Então, um recado para vocês, mães, né, de crianças autistas, de Down, que tem qualquer tipo de deficiência intelectual. Não desiste do seu filho, não. Luta. Vai lutando, vai pedindo a Deus força, vai pedindo para Ele te ajudar. Porque cada vez que eu pensava em desistir, eu olhava para ela e minhas forças renovavam a cada dia. E por ela, eu tô correndo atrás de muita coisa.
tô conquistando muita coisa, tô me aprofundando em muita coisa. Então, é muito bom. É muito bom. É difícil, mas é muito bom. E a vocês aí, quero muito agradecer, né? Sei que vai parecer óbvio, mas quero agradecer ao Instituto Souza Lopes, né? A Adriana, que me recebeu de braços abertos, sabe? Eu sempre preocupada com o bem-estar da minha filha e ela sempre me deixando tranquila. A tia Denise, que com a calma dela, com a voz dela, que ela consegue acalmar até a mim, né? Toda a paciência que ela tem com a Sofia e a ajuda que ela está dando para minha filha também é muito bom. Então, quero agradecer a todos vocês, aos terapeutas, aos médicos, aos amigos e familiares que me ajudam, né? Então, eu quero agradecer e deixar aí meu obrigado. Meu obrigado mesmo.